Bem-vindo a mais um episódio sobre histórias fascinantes que mudaram o mundo. Hoje vamos falar sobre uma das fugas mais incríveis da história moderna. Uma história real que parece roteiro de Hollywood, mas aconteceu de verdade em pleno século XX. Estamos em 1962. A prisão de Alcatraz, na Baía de São Francisco, era considerada inexpugnável, completamente impossível de escapar. Ficava numa ilha rochosa, cercada por águas geladas e correntes mortais. Desde que abriu em 1934, ninguém havia conseguido fugir de lá com vida. Mas 3 homens estavam prestes a provar que o impossível era possível. Frank Morris tinha 41 anos e um QI excepcionalmente alto. Desde criança, ele estava dentro e fora de instituições correcionais. Aos 13 anos cometeu seu primeiro crime sério. Passou a vida adulta, entrando e saindo de prisões, mas sempre conseguia escapar. Tinha uma habilidade quase sobrenatural para planejar fugas elaboradas. Foi exatamente por isso que acabou em Alcatraz. As autoridades achavam que finalmente haviam encontrado um lugar de onde nem mesmo Frank Morris conseguiria fugir. Chegou lá em janeiro de 1960. Não fazia ideia que estava prestes a executar a fuga mais lendária da história prisional americana. Logo nos primeiros meses, Frank conheceu os irmãos John e Clarence Anglin. Eles eram assaltantes de banco que também tinham histórico de fugas. Os 3 se tornaram amigos rapidamente. Compartilhavam algo em comum, além do histórico criminal. Todos os 3 se recusavam a aceitar que passariam o resto da vida atrás das grades. Frank começou a observar tudo. Cada detalhe da rotina da prisão. Cada movimento dos guardas. Cada falha no sistema de segurança. E havia uma falha. Uma pequena, mas crucial. As celas de Alcatraz eram antigas. As paredes ao redor das grades de ventilação estavam se deteriorando com a umidade constante da baía. O concreto estava poroso e quebradiço em alguns pontos. Frank percebeu isso, e seu cérebro começou a trabalhar. Ele elaborou um plano audacioso, que levaria mais de 1 ano para executar. Precisava de ajuda. Então, recrutou os irmãos Anglin. Mais tarde, um 4º prisioneiro chamado Alan West se juntou ao grupo. West tinha acesso à área de manutenção e conseguia ferramentas improvisadas. O plano era simples, em teoria, mas absurdamente difícil na prática. Eles cavariam através das grades de ventilação de suas celas, usando colheres roubadas da cantina e pequenas brocas, feitas de aspiradores de pó quebrados. Depois atravessariam o corredor de utilidades atrás das celas, subiriam até o telhado e de lá tentariam chegar à água. Mas havia um problema gigantesco. Como cavar noite após noite, sem que os guardas percebessem? As rondas aconteciam a cada hora. Se um guarda olhasse para dentro de uma cela vazia, no meio da noite, seria o fim do plano. Foi aí que o gênio de Frank Morris brilhou. Ele teve uma ideia absolutamente brilhante. Fariam cabeças falsas, bonecos realistas que colocariam nas camas para enganar os guardas durante as rondas noturnas. Agora pense bem, estamos falando de prisioneiros em 1962, sem acesso a materiais modernos, sem internet para pesquisar técnicas. Como diabos eles fariam cabeças falsas convincentes? Usaram sabão em pó, misturado com papel higiênico, para criar uma massa moldável. Coletaram cabelo da barbearia da prisão fio por fio durante meses. Roubaram tinta da oficina de arte. Improvisaram cada detalhe com uma paciência quase desumana. O resultado foi surpreendente. As cabeças não eram perfeitas, mas na penumbra da noite, com a pessoa aparentemente dormindo debaixo dos cobertores, eram convincentes o suficiente. Eles até deram apelidos para as cabeças. Frank chamou a dele de Oscar. Durante o dia, trabalhavam normalmente. Participavam das atividades da prisão. Agiam como prisioneiros modelo. Mas à noite, começava o verdadeiro trabalho. Frank havia roubado um pequeno instrumento musical chamado concertina. Durante a noite, ele tocava músicas altas para disfarçar o som da escavação. Os outros prisioneiros reclamavam do barulho, mas os guardas não desconfiavam de nada. Afinal, era apenas um prisioneiro tocando música. Cavavam centímetro por centímetro. Noite
após noite. A poeira do concreto era escondida nos bolsos e despejada discretamente durante as atividades ao ar livre. Cada pequeno pedaço de concreto era removido com cuidado absoluto. Levou meses. 6 meses de trabalho exaustivo e meticuloso. Finalmente, em maio de 1962, os buracos estavam grandes o suficiente para um homem passar. Mas sair da cela era apenas o começo. Ainda precisavam fabricar um meio de atravessar a baía. As águas ao redor de Alcatraz tinham cerca de 12 graus Celsius. Correntes fortes, tubarões ocasionais. Nadar até São Francisco seria suicídio. Frank teve outra ideia genial. Fariam um bote inflável. Usando capas de chuva que haviam acumulado durante meses, costuraram um bote rudimentar e colete salva-vidas. Usaram cola roubada da oficina para selar as costuras. Criaram até uma bomba improvisada, usando um instrumento musical modificado. A atenção aos detalhes era obsessiva. Tudo tinha que funcionar perfeitamente, porque teriam apenas uma chance. Uma única oportunidade. Chegou o dia, 10 de junho de 1962. Depois de mais de um ano de preparação, estava na hora. Às 9:30 da noite, logo após a última ronda. Antes da contagem da meia-noite, os 3 homens colocaram suas cabeças falsas nas camas e se espremeram pelos buracos que haviam cavado. Alan West, o quarto conspirador, tentou segui-los, mas seu buraco não estava completamente pronto. Ele havia atrasado o trabalho e agora estava preso. Tentou freneticamente alargar a abertura, mas quando finalmente conseguiu, os outros já haviam ido. Tomou uma decisão angustiante. Voltou para sua cela, colocou a cabeça falsa na cama e fingiu que nada havia acontecido. Enquanto isso, Frank Morris e os irmãos Englin estavam atravessando o corredor de utilidades. Subiram pelos canos de ventilação exatamente como planejado. Chegaram ao telhado. A brisa fria da noite de São Francisco os atingiu. Devem ter sentido algo próximo de liberdade pela primeira vez em anos. Desceram até a costa norte da ilha. Inflaram o bote usando a bomba improvisada. Entraram na água gelada e desapareceram na escuridão. Na manhã seguinte, durante a contagem de rotina, um guarda notou algo estranho. Uma das cabeças na cama parecia artificial demais à luz do dia. Aproximou-se. Tocou. Era uma boneca de papel machê. O alarme soou. Alcatraz entrou em pânico total. A prisão inexpugnável havia sido violada. Pela primeira vez em sua história, prisioneiros haviam conseguido sair da ilha. Começou a maior caçada humana da história da Califórnia. O Polícia Federal norte-americana assumiu o caso. Helicópteros vasculharam a baía. Barcos da guarda costeira patrulhavam as águas. Agentes foram enviados para cada cidade portuária da costa oeste. Encontraram evidências. Pedaços do bote na Angel Island, a poucos quilômetros de Alcatraz. Um remo. Uma bolsa impermeável feita de capa de chuva, contendo fotos e informações pessoais dos irmãos Englin. Mas nenhum corpo, nenhum sinal dos 3 homens. Os investigadores concluíram oficialmente que os fugitivos haviam morrido afogados nas águas geladas. Era a explicação mais lógica. As correntes eram traiçoeiras. A temperatura da água era mortal. Nenhum ser humano poderia ter sobrevivido. Mas será mesmo? Nos anos seguintes surgiram pistas intrigantes. Uma testemunha disse ter visto homens em um carro roubado na área de Marin na manhã seguinte à fuga. A descrição correspondia aos fugitivos. O carro foi abandonado e nunca investigado adequadamente. Em 1975, um corpo foi encontrado na Bahia. Usava roupas similares às de Alcatraz, mas nunca foi identificado e depois desapareceu dos registros. A mãe dos irmãos Englin começou a receber cartões de Natal estranhos. Não tinha um remetente, mas ela jurava reconhecer a caligrafia dos filhos. Vizinhos relataram ter visto 2 homens parecidos com os irmãos no funeral da mãe em 1973. Homens que ficaram à distância e desapareceram rapidamente. Em 2013, surgiu a evidência mais fascinante. Uma fotografia tirada em 1975 no Brasil
mostrava dois homens em uma fazenda. Especialistas em reconhecimento facial analisaram a imagem. Disseram que havia grande probabilidade de serem John e Clarence Anglin. O Brasil não tinha tratado de extradição com os Estados Unidos na época. Seria o esconderijo perfeito. E havia rumores de que os irmãos tinham conexões lá, através de conhecidos do mundo do crime. Em 2018 aconteceu algo extraordinário. Uma carta chegou ao Departamento de Polícia de São Francisco. Estava escrita à mão. Dizia ser de John Anglin. Afirmava que ele e Frank Morris estavam vivos e morando na América do Sul. Que Clarence havia morrido em 2011. Que ele próprio estava com câncer e queria fazer um acordo. Se entregaria em troca de tratamento médico. A carta foi analisada. Grafólogos examinaram a caligrafia. Compararam com documentos conhecidos de John Anglin. Alguns disseram que era autêntica. Outros não tinham certeza. O Polícia Federal norte-americana nunca confirmou, nem negou oficialmente. Até hoje o caso permanece oficialmente não resolvido. Frank Morris e os irmãos Anglin são considerados fugitivos. Mandados de prisão ainda estão ativos. Se estiverem vivos, teriam hoje mais de 90 anos. Alan West, o homem que ficou para trás, cooperou com as autoridades. Revelou todos os detalhes do plano. Morreu em prisão em 1978, por causas naturais. Nunca revelou se tinha informações sobre o paradeiro dos outros. A prisão de Alcatraz fechou em 1963, apenas um ano após a fuga. Oficialmente, por questões orçamentárias. Mas muitos acreditam que a fuga foi o prego final no caixão. Se 3 homens conseguiram escapar, talvez a prisão não fosse tão segura quanto proclamavam. Hoje Alcatraz é um museu. Milhões de turistas visitam a ilha todo ano. A cela de Frank Morris foi preservada exatamente como estava. Você pode ver o buraco que ele cavou. A cabeça falsa ainda está lá, em exposição. Um lembrete permanente de que a engenhosidade humana pode superar quase qualquer obstáculo. A fuga de Alcatraz se tornou lenda. Inspirou livros, filmes, documentários. Tornou-se símbolo de perseverança e determinação. Uma história sobre homens que se recusaram a aceitar seu destino. Mas a verdadeira questão continua sem resposta. Eles conseguiram? Frank Morris e os irmãos Anglin sobreviveram àquela noite fria de junho, viveram anos de liberdade na América do Sul. Ou seus corpos descansam no fundo da Baía de São Francisco para sempre? Especialistas continuam debatendo. Alguns dizem que a sobrevivência era impossível. As águas eram frias demais, as correntes fortes demais. O bote improvisado, inadequado demais. Outros apontam para as evidências. As pistas, os avistamentos, a fotografia, a carta. Dizem que homens desesperados são capazes de feitos extraordinários, que a vontade de ser livre pode superar probabilidades impossíveis. Um ex-agente do Polícia Federal norte-americana, que trabalhou no caso, disse algo interessante. Anos depois, disse que pessoalmente acreditava que eles conseguiram, que eram inteligentes demais, organizados demais, determinados demais para falhar, mas que nunca poderia provar. A beleza desta história não está apenas na fuga em si, está no planejamento meticuloso, na paciência sobre-humana, na criatividade diante de limitações extremas. Frank Morris e os irmãos Anglin passaram mais de um ano preparando cada detalhe. Trabalharam noite após noite, com ferramentas rudimentares. Criaram soluções engenhosas para problemas aparentemente impossíveis. Pense nisso. Fazer cabeças falsas convincentes, usando sabão e papel higiênico. Criar um bote funcional, com capas de chuva. Cavar através de concreto, usando colheres. Cada elemento do plano exigia criatividade, persistência e coragem. E fizeram tudo isso, sabendo que uma única falha significaria anos adicionais de prisão. Ou pior, a perda da vida nas águas geladas. O risco era imenso, mas a recompensa valia tudo. Liberdade. Esta história nos faz refletir
sobre a natureza humana, sobre o que as pessoas são capazes quando enfrentam circunstâncias extremas, sobre como a mente humana pode encontrar soluções onde parecem não existir. Também levanta questões morais complexas. Devemos admirar a engenhosidade destes homens. Mesmo sendo criminosos, é possível separar a genialidade do plano dos crimes que os levaram a Alcatraz, onde traçamos a linha entre fascinação histórica e glorificação do crime. Não há respostas fáceis, mas a história continua cativando gerações, continua sendo contada e recontada, porque no fundo todos nós nos identificamos com o desejo de liberdade. Todos entendemos a recusa em aceitar limites impostos. Hoje, quando você visita Alcatraz e olha através das grades daquela cela, pode quase sentir a presença daqueles homens. Pode imaginar Frank Morris examinando as paredes, testando o concreto, planejando cada detalhe. Pode imaginar as noites de trabalho silencioso, o som abafado da escavação, o medo constante de ser descoberto, a esperança crescente a cada centímetro de progresso. E então, aquela noite final, o momento de colocar anos de planejamento em ação. A adrenalina, o medo, a euforia de finalmente estar do lado de fora da cela. A escalada até o telhado, a descida até a água. O momento de entrar naquele bote improvisado e remar para a escuridão desconhecida. Que coragem isso deve ter exigido. Que fé no próprio plano. Que determinação absoluta. E então, o silêncio. Décadas de silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. Apenas mistério. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez seja melhor assim. Porque o mistério mantém a história viva, mantém as pessoas fascinadas, mantém a lenda crescendo. Frank Morris seria hoje um homem de mais de 90 anos. Os irmãos Anglin, também, se estão vivos, viveram toda uma vida em segredo. Nunca puderam usar seus nomes verdadeiros. Nunca puderam contatar família abertamente. Nunca puderam contar sua história. Isso seria liberdade? Ou apenas outra forma de prisão? Mas talvez para eles valesse a pena. Talvez acordar cada dia sem grades fosse suficiente. Talvez viver sob identidade falsa fosse melhor que viver em Alcatraz. Talvez a simples possibilidade de escolha, mesmo limitada, fosse tudo o que precisavam. A fuga de Alcatraz permanece oficialmente como a única fuga bem-sucedida na história da prisão. 36 homens tentaram escapar ao longo dos anos. 23 foram capturados. 6 foram mortos a tiro. 2 se afogaram. E 3, Frank Morris Doe Anglin e Clarence Anglin, simplesmente desapareceram. Esta é a história deles. Uma história de engenhosidade, coragem e determinação. Uma história que desafia nossas noções sobre o que é possível. Uma história que nos lembra que às vezes a vontade humana pode superar até as barreiras mais formidáveis. E a próxima vez que você enfrentar um obstáculo aparentemente impossível, talvez se lembre destes 3 homens. Lembre que eles enfrentaram paredes de concreto, águas geladas e o sistema prisional mais seguro do mundo. E talvez tenham vencido. Obrigado por ouvir esta história fascinante. Uma história que continua sem conclusão, mas que nunca deixa de inspirar e intrigar.